Boa noite. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela presença de vocês, obrigada, Samuel, que já saiu, mas para a gente também foi muito novo fazer essa sessão assim, numa sala de cinema, né, fechada e com essa ordem de filmes, né, de curtas assim, filmes muito diferentes, né, assim, com seu recorte, eu acho que se fez, mas com muitas é, variantes, né, de imagéticas e de sensações e tudo. A gente, nós três, nós somos amigas, antes de tudo, e trabalhamos com música, né? Eu acho que eu e Natália Fragoso, eu sou a Patrícia Bisotto, Natália Fragoso, Shari Simpson. Eu e Natália, a gente tá mais assim no campo da música experimental e que inclui uma improvisação mais semelhante, eu acho, né? Assim, com isso que vocês assistiram. Shari tá entrando para esse time, mas é um excelente musicista, como vocês viram, né? Improvisa em outras linguagens, né? Também. E, e aí, assim, a gente, para essa sessão, a gente, primeiro, assim, é difícil pensar uma sessão assim, pensando nas crianças, né? Porque eu acho que hoje, pensando em vocês, não sei se vocês gostaram, criançada. Tinha horas, porque a gente tem uma, né, assim, é difícil fazer uma. Como a improvisação, aí vou tentar responder sua pergunta, Luiz. É, a gente, para essa montagem, a gente assistiu aos filmes juntas. Tchau, gente, obrigada. E num ensaio assim bem largo e dilatado e, e muito pausadamente, muito um ensaio, foram dois encontros muito gostosos, né, em tempos tão ansiosos e difíceis assim, então acho que também o encontro é uma maneira da gente estar juntas, né? Então a gente assistiu e fez, né, no primeiro ensaio a gente viu metade dos filmes e conversamos sobre materiais, tocamos algumas coisas, a gente passou assim, quem sabe a gente experimenta, pensava é, mais timbres, sonoridades que a gente podia trabalhar. Às vezes a gente combinava, a gente via, por exemplo, né, no filme da Clarice, confundo as duas, a Caia, que tem, né, um prólogo, né, tem um começo, depois que é aquele do barro, né, assim, então a gente enxergava que talvez pudesse ser um momento de articulação de material, e a gente, né, cogitava algumas ideias para execução, pensando assim, como se fossem regras a se seguir durante a improvisação, né? Tudo é improvisado, mas às vezes assim, vamos tentar fazer um crescendo, e aí na hora que chegar, na hora que o menino olha para o céu, é uma deixa. Então tem um pouco essas direções assim, né, gente, nesses poucos encontros que a gente teve, e que hoje eu não sei se aconteceu. Assim, né? É tudo pra gente. Eu quero dizer assim, eu acho que a improvisação, estudar a improvisação é um pouco uma forma de você criar alguma intimidade com o material para, inclusive, ter a liberdade de sair dele, né? E experimentar às vezes o contrário do que a gente pensou, né? A gente estava lembrando, eu e a Natália, que é a última improvisação que a gente fez, a gente na praça a gente começou falando assim, não, vamos começar bem baixinho. Aí na hora que a gente ligou, prá! A gente olhou assim, e agora para onde que a gente vai, né? Não lembro para onde que a gente foi, mas foi super divertido. Então é isso, assim, né? Acho que eu vou passar a bola para as meninas, não sei se esclareceu assim, mas é gostoso lidar com algo que aparece, né? Assim, hoje, particularmente, tiveram alguns momentos, confesso para vocês, que eu, né, assim, eu acho que talvez também tem isso. Quando a gente combina coisas. Então, por exemplo, eu tinha esquecido do filme do Cal. Eu já me preparei, tipo assim, pro Apichatpong, né? Assim, eu sabia a sequência, a gente sabia mais ou menos. E aí, né, vem uma. É como se. Às vezes é ruim você preparar também, sabe? Assim, porque. E eu acho que isso um pouco me prejudicou no filme do Apichatpong. É como se eu tivesse perdido alguma coisa, assim, sabe? Então, assim, né? Bobagens, né? Mas é só uma coisa bem íntima que eu tô contando pra você.
Eu não achei perdido, não. Mas eu acho que eu queria acrescentar só que a experiência, para mim, com improvisação faz muito sentido quando é em grupo e essa coisa de se reunir e de pensar, não é pensar exatamente o que você vai tocar, mas pensar nas possibilidades do material de cada um e o que, que você está afim ali, o que, que um está com a ideia, o que, que a outra tem. Então, assim, eu acho que esse momento de encontro que nós tivemos antes, eles servem mais para conhecer o que, que uma e o que, que a outra está pensando e juntar as ideias e tocar junto mesmo, né? Assim, que eu acho que pelo menos para mim, eu acho que a parte mais importante da improvisação em grupo é a noção que você está tocando junto com o outro e você dá o espaço para o outro e você tá ali junto, caminhando, né? Assim, não como uma maneira de, sei lá, de quem está sobressaindo mais, mas assim, essa coisa mesmo de sem você ensaiar exatamente o que você vai tocar, você conseguir estar ali na parceria com o outro, assim. É, é. Então, assim, a gente ser amiga, acho que facilita muito e a gente ter se reunido e ter trocado essas ideias, para mim foi muito importante nesse sentido, assim. E é muito assim, eu acho muito gostoso, eu sou meio, assim, muito fã de improvisação, porque é isso que a Paty falou, de você combinar um material e no dia mesmo sair outra coisa totalmente diferente, mas dentro daquele campo ali de que você conhece uma outra, sabe? Assim, meio que nesse lugar, assim. Acho que é isso. Boa noite, gente. Eu respondendo um pouco, né, do que você perguntou aí da questão da partitura, né? Eu sou uma musicista que lido com partitura o tempo inteiro. Né, minha experiência maior é nessa área de ficar ali presa e tal. Então, para mim, particularmente, fazer esse tipo de coisa é muito bom, porque dar errado é dar certo, né? Tipo, não tem errado. É diferente, é isso. A gente até pode ter combinado uma coisa e na hora sai totalmente diferente, mas a gente não fica assim, nossa, saiu totalmente diferente. Não, a gente fala, nossa, saiu totalmente diferente. Que legal! Tipo, a gente tinha combinado outra coisa e ainda assim a gente consegue esse diálogo e tal. E em relação à partitura, né, que você falou, eu sou muito inspirada pelos movimentos assim que acontecem. Então, às vezes eu invento uma coisa para eu prestar atenção no vídeo, por exemplo, né, quando é improvisação com filme assim especificamente. Então, às vezes eu fico, então quando acontecer tal coisa, eu vou mudar de lugar, por exemplo, né? Quando bater uma palma, eu vou fazer outra coisa, né? Esse tipo de reação ao que está acontecendo no filme, assim, é uma coisa que muitas vezes eu me prendo nisso, assim. Para mim, por exemplo, no improviso de hoje, um que eu fiquei muito ligada nisso foi no que os dois, né, o do cal que as crianças estão brigando. Eu fiquei muito presa na menina ali, assim, meio que tentando ir junto com ela e representá-la, assim, de alguma forma, né, sem ser exatamente mimeticamente ela faz assim, eu faço um som, mas tá dentro do movimento dela, assim, do que ela faz, né? É isso. É, eu acho que isso também é uma coisa interessante, né, de ter personalidades assim, práticas diferentes de música também, porque muitas vezes, porque isso é uma coisa que a gente podia, né, combinar, assim, sei lá, vamos supor, o filme tem um acelerando, né, ou então a bola de fogo roda, né, se entra num registro, né, porque às vezes a gente tenta fazer algo parecido com uma sonoplastia, por exemplo, né? E você pode pensar uma improvisação em que, num momento de muito movimento, a música seja estática, né? E de fazer um contraponto ao que se lê na imagem, assim. Isso também é uma coisa mais de composição e que às vezes que eu toco com a Chari, eu acho que a Chari a gente entra nisso sim, mas eu acho que muitas vezes rola esse contraponto, né? De fazer a Chari fazendo uma coisa que condiz, que está colada na imagem, assim, né? De uma maneira, de um certo tipo de movimentação, assim, de força que a imagem traz. E às vezes eu e a Natália numa contramão, assim, eu acho que às vezes isso também é interessante, assim, de ir explorando, né, assim, essa grande dimensão espaço, acústica e, né, porque eu acho que tem uma coisa de a ver com também isso, né, de dar movimento ao movimento que já está ali de alguma forma, né? Então essa
polifonia de relações de material. Não sei se o pessoal quer fazer pergunta. Vocês querem? Quando que a gente vai tocar? Gente, eu só queria, antes de tocar, fui falar, né? Eles não quiseram deixar. Não, eu queria só aproveitar que o Joacélio e a Clarice estão aqui, por uma curiosidade mesmo, assim, né, que são os dois diretores, né, que estão aqui, o filme A Casa de Barro e o Bubbles. Queria perguntar para vocês, assim, o que vocês acharam dessa experiência agora? Vocês estavam acostumados com uma trilha diferente, né? Aí agora escutaram dessa forma, como é que isso chegou em vocês? Queria também agradecer, né? Agradecer a vocês pelo som, agradecer ao Luiz pelo convite, por estar aqui, agradecer ao Samuel, né, por essa programação incrível que essa sala tem tido, assim, tem sido momentos assim de alento, assim, vir aqui, né, e presenciar as coisas que estão acontecendo aqui. E eu acho que várias coisas, né, para dizer, mas assim, eu acho que a proposta do Luiz, ela parte de uma ideia como se, né, alargasse um pouco assim o que a gente considera cinema, né? Porque ele parte de uma ideia para esse programa de hoje que ele vai buscando, né, vários filmes diferentes que se relacionam a partir de elementos também diferentes, né? E no caso do meu filme, o que a gente viu aqui é um trecho de um outro filme que se chamou De Casa, então ele foi buscar, dentro de um filme que já existia, né, um trecho que tem uma vida própria, né? E aí ele traz para essa programação junto com outros filmes, e aí aqui a gente vê esse material com outro som, né? Então, assim, são muitas aberturas, assim, né? Que esse material acaba ganhando e fazendo com que isso adquira um sentido totalmente diferente, né? Então, acho que é uma experiência assim que aponta também para uma potência, né, para uma possibilidade de que isso aconteça mais, né? Assim, de que esse tipo de experimentação possa acontecer. Porque o que eu percebo é isso, assim, um alargamento mesmo, né, das possibilidades de sentido das coisas que estão aí, né, e que podem ser cortadas, recombinadas, colocadas de uma outra forma, num outro momento, retomadas, né. Então, acho muito, muito rico, assim, essa experiência e queria um pouco falar sobre, agora, espectadora, né, da sessão, como que foi incrível, assim, ver esse material. Vários dos filmes eu também já tinha visto em outras ocasiões, mas eles aqui adquirem um outro sentido, né? E também a possibilidade da sonorização, assim, ao vivo, da criação, né, sonora ao vivo, ela, né, te leva para um outro lugar, né? Então, achei incrível. Não sei se o Joacélio... Aqui, vou passar a bola. Achei que você estava sentado. Não, tô não. Agradecer a todo mundo aí também. As meninas mandaram bem demais. Quanto à improvisação, eu vi de novo, adoro, por exemplo, quando eu vou na sessão de cinema e der errado. Com o público, e sempre tem uma reação diferente, assim, que é o improviso sem querer, né? E aí eu adoro as ressignificações que isso traz, assim. E é engraçado que o áudio original é um processo de improvisação. Que eu ia para casa de um amigo, aí eu ia até com a Juliana também tocou nessas sessões. Aí a gente ficava a tarde toda lá, eu ligava a câmera, ficava tocando, depois eu chegava em casa e ficava escolhendo trechinho para botar nos meus filmes, assim. Aí, mas eu achei engraçado, agora vim ter o processo ao contrário, né? Você tá o filme e vocês improvisando. Valeu, gente. Você quer comentar alguma coisa disso?
Alguém gostaria de fazer uma pergunta, gente? Vocês não precisam levantar e vir aqui, pode fazer sentado, que a gente... A pergunta? Então tem que vir. Quem quer vir pagar o mico com a gente aqui, gente? Todas vocês têm uma formação acadêmica na música ou é autodidata, alguma coisa assim? Uma escadinha. Sim, todas nós temos formação em música, né? Posso falar de todo mundo? A Paty é originalmente pianista, né? Compositora também. Natália também é compositora e a minha formação é de flautista, né? Mas a gente fez faculdade e tal. Natália está terminando o doutorado, eu já terminei o meu. Paty não formou, mas viveu a luta diária do pianista. Fez o vestibular. Então, todas nós temos formação formal. Interessante, né? Porque eu acho que o que a senhora viu aqui também traz uma, né? Deve gerar perguntas, assim, os instrumentos que a gente toca, não sei se isso também instigou um pouco, assim, né? Assim, a gente, acho que para essa sessão também teve uma coisa da instrumentação ser pensada, pensando nas crianças, né? Nesses objetos também que são acessíveis, né? Assim, com alguma ludicidade e tudo isso, assim. Mas é isso. Da minha parte, eu acho que muito da minha experiência em composição, pensando que essa sessão de hoje também é uma forma de pensar a composição, né? A criação em tempo real. E, né, falei com a Natália, né? É bonito pensar a composição nesse lugar coletivo que ela falou, né? Compor, né? Assim, fazer junto, né? Mas eu acho que eu aprendi muito mais com elas, assim, com as minhas amigas, do que... É triste falar isso, né? Mas, do que na universidade, assim. Mas também, né, tem outras coisas, né? Que se somar isso à idade, né? O teu trabalho, a ideia de trabalhar e tal, mas... eu acho que a minha, pelo menos, falando de mim, assim, a minha prática da universidade não tem nada a ver, assim, hoje em dia, né, com o que eu faço hoje, meu trabalho como musicista. Tem uma outra coisa também que é as técnicas, né, de não tocar um instrumento do jeito que ensinaram a gente na universidade, né? Então, na flauta mesmo, hoje eu usei várias técnicas que a gente chama na universidade de técnica expandida, né, que você quer usar outros tipos de posição, que não existe. Quando eu vou tocar bar, determinadas posições que eu fiz aqui, eu não faço, né? O jeito de soprar, a forma, enfim, diversas coisas de ataque e tal, que quando você estuda um repertório tradicional, você não pratica isso. É só nesses momentos que a gente pratica esse tipo de coisa. Quer fazer uma pergunta? Alguma curiosidade? Podemos, então, encerrar? Então tá. Até agora pode tocar. Sem estragar o instrumento.